graças a Deus, uma chuva muito gostosa hoje. A gente pôde refrescar, a gente pôde experimentar um momento muito bom neste lugar também. Hoje de manhã, na hora do culto, a gente teve que parar um momento do culto para escutar a chuva aqui, porque eu sei que já melhorou muita coisa aqui, mas um dos próximos passos é a gente poder ter um lugar mais fresquinho e com uma acústica melhor, mas vamos chegar lá. Nos propusemos a trabalhar neste final de ano o tempo e o tempo. Esta temática, ela vem de uma diretriz que nós, da equipe ministerial, pensamos. E a semana passada já começamos a falar sobre o tempo que passa. Tudo passa rapidamente, diz o texto bíblico, e nós voamos. É assim que o salmista descreve: tudo passa rapidamente e nós voamos. E foi feito um contraste com aquela palavra de Isaías, 600 anos antes de Cristo, que um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Passaram-se rapidamente 600 anos e Jesus nasceu naquela manjedoura. O tema do nosso musical é "E o tempo se cumpriu". A propósito, na segunda passada estivemos com um grupo lá no shopping, um momento gostoso de alguma forma proclamar o Evangelho de Jesus ali naquele ambiente público. Dia 17, domingo que vem, nós estaremos nesse musical e será um tempo muito gostoso, não perca. Traga pessoas, porque é uma forma de você também apresentar as boas novas de salvação. Nós temos as músicas, a orquestra, os metais, nós temos street, teatro, mídia. Vai ser uma programação muito legal e traga pessoas. No dia 19, que é na terça subsequente, nós vamos ter a reapresentação, e no dia 21, lá na praça, esse grupo também estará ministrando esse musical "E o Tempo Passou". Eu quero lembrar para vocês que nas Escrituras Sagradas nós encontramos 4 palavras para serem traduzidas para o português para a palavra amor. Quais são? Ágape, filéu ou filia, eros e storge. Essas 4 palavras na língua grega, e na verdade o Novo Testamento foi escrito na língua grega, essas 4 palavras com significados diferentes são todas traduzidas para uma única palavra no português, e ela não consegue expressar o amor, os 4 significados dessas 4 vocábulos no grego. Por exemplo, o amor, ágape, é o amor mais profundo, é o amor sacrificial de Deus, que é equivalente a uma outra palavra hebraica, que é resed. Esse amor não é o amo porque, não amo ser, mas é o amo apesar de. O amor muito profundo é o amor de Deus. Por exemplo, aquele texto famoso das Escrituras, que quase todo mundo sabe de cor, porque Deus amou o mundo. Ali não é eros, ali não é storge, ali não é filia, lá é agapau. Agapau é o amor ágape, é o amor que ele transcende, ele é extravagante nesse sentido. Mas a segunda palavra para amor é o amor filia, de amigo, de amizade. Por isso que você conhece alguns termos na língua portuguesa que tem esse vocábulo grego. Filantropia é de filia, de amigo do homem. Filosofia, amigo da sabedoria. E esse amor filia é o amor amizade relacional, é diferente do ágape. O terceiro é o mais conhecido e o mais badalado na comunidade moderna, que é o amor eros, que é o amor físico, que é o amor mais conhecido, e as pessoas extrapolam nessa linguagem de amor. E o storge é um amor de relacionamento, pais e filhos, é diferente esse amor na relação familiar. Então essas 4 palavras são todas traduzidas para amor. Mas tem uma outra palavra que nós vamos falar hoje, que é o tempo. O tempo, existem 3 outros vocábulos gregos que são todos traduzidos por tempo. Então você vai encontrar essas outras 3 palavras na língua grega, que são aion, cronos e kairos. Essas 3 palavras são gregas e todas elas são traduzidas no português por tempo. Mas os significados são distintos, são diferentes. Por exemplo, o cronos representa o aspecto quantitativo do tempo. Tem a ver com segundos,
minutos, horas, dias, meses, anos. Esse aspecto quantitativo do tempo é traduzido nas Escrituras por tempo, mas é cronos. O segundo vocábulo grego para tempo é kairos. O kairos representa o aspecto qualitativo do tempo. O kairos tem a ver com aquele momento oportuno, com aquele momento próprio, com aquela hora certa que a coisa vai acontecer. E esta palavra kairos é utilizada em alguns textos bíblicos, e nós vamos ver pelo menos três textos bíblicos em que essas palavras aparecem. E o último termo grego é o aion. O aion é o tempo de longo prazo, o tempo de geração em geração. Todas as vezes que as Escrituras apresentarem de eternidade a eternidade, pelos séculos dos séculos, nós estamos falando do tempo de longuíssimo prazo, que é o tempo aion. E todos esses três vocábulos são traduzidos com significados diferentes para uma única palavra, que é tempo. O tempo não consegue traduzir esses três significados. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gálatas 4:4. Nós vamos ler 3 versículos de Gálatas, de Efésios e de Apocalipse. E esse texto diz o seguinte, Gálatas 4:4, e depois você pode folhear e ir para Efésios 1:10. O texto bíblico diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Qual é a palavra grega que foi traduzida aí para tempo no português? Está aí na tela. Qual? Cronos. Esta palavra representa aqui que Jesus veio no cronos certo. Agora vá lá para Efésios 1:10, essa referência aí, você pode folhear, Gálatas é antes de Efésios, no capítulo 1, versículo 10, vocês vão encontrar a seguinte afirmação bíblica: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A palavra grega utilizada aqui, traduzida para tempo, foi kairos. Na plenitude do tempo, no kairos de Deus, foi convergido em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A terceira referência você vai encontrar em Apocalipse 1, 17, 18, é o último livro da Bíblia, e se você folhear lá, você vai encontrar a seguinte afirmação: quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Essa expressão séculos dos séculos, na língua grega é aion, tempo de longo prazo. Pois bem, eu quero pensar com você sobre esta abordagem, esse tema, e o tempo te acompanha. Te acompanha em algumas dimensões, porque os três textos estão relacionados a Jesus. No texto de Gálatas e Efésios, o apóstolo Paulo declara que Jesus veio na plenitude do tempo. O de Gálatas, o tempo é cronos. No Efésios, kairos. Mas o de Apocalipse, também falando de Jesus, que está pelos séculos dos séculos e é vivo, é o aion. A partir do momento que você é concebido, que você passa a existir na história humana, você entrou no tempo cronos, mas você está nesse tempo kairos, e você começa a desenvolver e estar interagindo com o tempo aion. A partir do momento que você passa a existir, você estará conectado com todos os três tempos, seja com kairos, seja com cronos, seja com o aion. O tempo vai acompanhar você durante toda a sua existência humana, e enquanto nesta vida, os três tempos vão fazer presentes na vida de vocês. Pensando na história do advento, pensando na atividade, no nascimento de Cristo, eu quero olhar para três narrativas bíblicas, todas elas contidas no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, para tentar olhar esses três tempos que estão ali registrados e
nas narrativas interpretar o significado desses tempos. Primeira narrativa, eu quero olhar para a gestação de Maria, quando o anjo aparece para ela e declara a sua gravidez, e passado o tempo de gestação, ela dá à luz a um filho a quem o nome é dado de Jesus. A segunda narrativa é dos magos do Oriente que saem da região do Iraque e vão até Jerusalém e vão até Belém para adorar o menino rei que nasceu conforme eles tinham a informação por causa daquela estrela bonita que apareceu. E a terceira narrativa, que também está em Mateus, é a genealogia de Jesus Cristo, que mostra desde Jesus até o seu primeiro homem, Adão. E começa da genealogia desde Adão até chegar em José e José Jesus. E essa genealogia me mostra esse tempo Aion, enquanto os magos mostram Kairos, enquanto a gestação de Maria me mostra o Cronos. Vamos olhar então, o tempo te acompanha em primeiro lugar nos ciclos da vida. Esta imagem apresenta essa mulher gestante, Maria grávida, indo em direção a Belém. Nessa narrativa bíblica, nós podemos focar um pouquinho nesse período de gestação de uma mulher, que são 9 meses. Lucas descreve de forma muito bonita a notícia para Maria. O evangelho de Lucas é diferente do de Mateus. A gente chama Mateus, Marcos e Lucas de evangelhos sinóticos, que eles são parecidos. O de João é totalmente diferente. Mas somente Mateus e Lucas fazem um adendo ao nascimento de Jesus. Mas Lucas, ele é mais profundo. E ele conta essa história de que o anjo Gabriel apareceu a uma cidade para falar a Maria. E disse: olha, você gerará pelo Espírito Santo um ente que será santo dentro do seu ventre. E ela então exclama: mas como vai acontecer isso sem ter eu tido relação com o homem? E o anjo declara a ela: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E passado o tempo de gestação, tem toda uma história. Ela encontra com Isabel, sua prima, que é a mãe de João Batista. Ela tem um tempo com ela, e o Senhor no momento próprio tem o período de recenseamento. Ela e José vão para Belém, que é a cidade natal deles, e ali as coisas acontecem. Mas veja só o que diz Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E o versículo 25 de Mateus diz: contudo José não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Existe um ciclo na vida dessa mulher de 9 meses. E toda mulher que já gestou sabe o que é isso. Todas as mudanças hormonais, as mudanças emocionais, físicas que acontecem na vida de uma mulher quando desse período de gestação. Isto é uma fase, isto é um ciclo, isto é um processo, e nós chamamos isso de cronos, dentro de um período de 9 meses, na maioria dos casos. O tempo cronos, ele sempre vai estar atrelado com o nosso cotidiano, com a nossa vida, com o nosso dia a dia, vai estar envolvido com processos. Por exemplo, a infância é um período, a adolescência também, tudo dentro do cronos. E você vai encontrar várias fases da vida, como a adolescência, a fase adulta e a velhice. Então esse cronos tem a ver com a sua extensão de vida, os seus anos históricos, o seu crescimento, o seu desenvolvimento e as fases da vida. E não adianta, tem que respeitar o processo. Aqui é muito interessante porque não dá para ter um filho e gerá-lo em 3 semanas, em 3 meses, e dar à luz a uma criança. Há um ciclo. A gente percebe que você tem que sempre dar tempo ao tempo para que as coisas aconteçam. Então não adianta, você tem que respeitar o processo. Aqui eu tenho uma cicatriz que eu me recordo de um dia num dos mutirões. Nós estávamos mexendo com a cerca e fez um corte, e eu tenho ela até hoje. Mas naquele dia ardia muito e saiu sangue. Mas vai passar, a ferida passa, porque tem um tempo, tem um processo. A criança vai crescer, com o tempo ela vai engatinhar, ela vai andar, ela vai falar, estudar, trabalhar e construir família. A dor vai passar,
tem que respeitar o processo. O luto passa e você tem que respeitar o processo. A grande lição quando nós falamos desse tempo Cronos é que você tem que aguardar, você tem que ter paciência. E aqui nesse particular, a Bíblia nos leva a algumas orientações que nos elucidam, que nos esclarecem. Por exemplo, Moisés, ele nos ensina sobre como trabalhar o tempo. No Salmo 90, ele começa com o tempo. Perceba aqui, um parênteses, salmos foram escritos no grego. Só que tem uma tradução das Escrituras chamada Septuaginta, que é a tradução dos 70, e toda ela foi escrita em grego, essa tradução. E quando o Salmo 90 diz, de eternidade a eternidade tu és Deus, na língua grega, na tradução Septuaginta, está sendo usado esse tempo aion. Mas Moisés diz lá no Salmo 90, no versículo: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. A ideia que Moisés transmite é de que eu preciso gerir, eu preciso administrar, eu preciso aproveitar de forma adequada o meu cronos, esse meu tempo. Hoje é domingo, você teve um dia chuvoso, o que você fez a tarde inteira? Como você fez a gestão do seu tempo, como você administrou o seu tempo. Amanhã começa a segunda-feira, nós estamos chegando no final de ano, como você fez a gestão do seu tempo. E a primeira aplicação aqui na lição do tempo Cronos é que você precisa aprender a fazer uma boa gestão do seu tempo para que todas as atividades necessárias para uma vida plena e abundante você consiga alcançar. É aproveitar bem o tempo, é curtir cada momento, é valorizar cada instante, é tirar o máximo de proveito da vida. Marcos Gutierrez teve um AVC na terça-feira, nosso irmão aqui, foi para agora, ficou não tem um período, e depois ele esteve agora no quarto, está com essa parte direita paralisada, num processo de recuperação. E eu me recordo que todas as quintas-feiras, a maioria delas nós saímos para fazer visita, mas uns dias atrás eu estava andando na cidade bem cedo, tinha uma agenda na igreja e eu encontrei ele com a chevezinha dele. Eu falei: Marcos, vamos tomar um café comigo? Vamos. E a gente foi comer um pão com ovo, que a gente gosta bastante. Talvez eu tinha um monte de coisas para fazer, mas foi muito relevante para mim, significativo aquele cronos, aquele tempo, porque você pode fazer uma boa gestão do tempo para que você não perca os relacionamentos e os valores que você tem que dar à sua família, à sua casa, aos seus amigos. Mas tem uma outra coisa que a gente aprende na lição do tempo cronos, é sobre a paciência. E aqui eu me recordo de uma cidade chamada Duartinga, perto de Bauru, em São Paulo. A Déia tinha uns parentes lá que trabalhavam com o bicho da seda. O bicho da seda é uma espécie interessante, porque eu me recordo que naquele lugar produzia-se muita seda. Eles cultivavam a moreira, e eles punham aquelas folhas de amoreira, aqueles galhos, é uma mora diferente dessa que você conhece, e eles colocavam em barracões e colocavam as lagartas ali. E aquelas lagartas começavam a comer a moreira, comiam bastante, todo dia era abastecido os ramos de amoreira, até o momento em que aquelas lagartas estavam grandes e abastadas, e aí elas começavam a soltar o fio da seda, e elas começavam a fazer o casulo, e é um casulo pequenininho assim, mas bonitinho, todo branquinho, e para você liberar aquela seda, ela tem duas pontas, a que iniciou e a que fechou. E as empresas que industrializavam esse casulo, elas pegavam essa pontinha da seda e definhavam. Mas antes de fazer isso, eles davam um jeito de matar a larva, a lagarta, dentro do casulo. Agora, uma coisa muito interessante, você que gosta da espécie animal, você diz assim: eu vou ajudar essa lagarta a sair daqui do casulo e virar uma borboleta. Você não quer respeitar o processo, e se você fizer isso com essa lagarta que está dentro desse casulo, ela não vai virar borboleta. Se você abrir o orifício, ela não vai virar borboleta, porque ela precisa passar por aquele ambiente apertado, para que todo o seu organismo crie a resistência para ela virar uma linda borboleta. Isso eu estou dizendo, de que o Cronos gera em você processos, ciclos e fases, e você tem que respeitar isso. Às vezes você não quer passar pelos momentos exprimidos da vida, às vezes
você não queria enfrentar nenhum tipo de problema, mas se você quiser ser gerado por Deus, você tem que passar por algumas experiências dentro do Cronos, seja elas quais forem, que vão aperfeiçoar a sua fé e fazer você entender uma lição muito importante do Cronos, que é ter paciência, que é esperar o tempo passar, é que esperar as coisas acontecer. Tiago faz menção de uma outra ilustração. Ele diz assim, Tiago 5,7: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda de Cristo. Eis que o lavrador, o agricultor, aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Você tem que preparar o solo, você tem que plantar, você tem que fazer os tratos culturais, você tem que armazenar, você tem que colher, tem que armazenar. Há todo um processo envolvido, várias fases que precisam de cuidado. Hoje vindo para cá, passando na rodovia, vendo a lavoura, falei, puxa Deus, como o Senhor é maravilhoso. Esses dias atrás o sol já estava pequenininho, mas o Senhor enviou a chuva, o Senhor enviou o sol, e elas estão crescendo, e isto é processo, e tem todo um ciclo que precisa ser respeitado. Se você é afoito, se você é ávido e quer cortar soja amanhã, você não vai encontrar, porque tem um processo, tem um período. E o Cronos me ensina a lição da paciência. Tem que esperar 9 meses para nascer o menino. As alterações, todas essas coisas, você precisa aguardar e esperar. O vestibular, tem que estudar para passar. A formatura até chegar. Hoje eu vi a Neve vibrando, parece que ela fechou a sua matéria, que ela fez a FATIP, e estava faceira. E ela vibra bem diferente de mim, ela comemora, celebra. Ainda bem que ela está sozinha comigo e ela faz isso. Eu não vou mostrar para vocês como é que ela faz. Mas o concurso que você precisa passar, o cargo que você quer ter, tem todo um processo. A recompensa, o casamento tem todo um processo. A casa que você quer adquirir, construir, os bens que você quer ter, o filho, a filha, a aposentadoria, tudo se encontra no Cronos, no tempo Cronos. E Deus usa o tempo para tratar você. Deus usa o Cronos para que você aprenda a gerir. E olha só para o retrovisor desse ano e vê como você geriu o seu tempo de 2024, 23, para não cometer os mesmos erros no Cronos de 2024. Segundo lugar, o tempo te acompanha nos ciclos da vida, mas o tempo te acompanha nas horas oportunas. E aqui eu quero olhar para os magos do Oriente. Esta imagem aqui é capciosa porque aqui aparece 3 camelos e dá para você deduzir que eram 3, e nós vamos ver que não é assim. Essa narrativa dos magos seguem a estrela é declarada em Mateus 2:1, que diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Porque a gente viu a sua estrela lá no Oriente e vimos adorá-lo. O Oriente fica para esse lado, lá do leste. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E tendo ouvido isso, diz o texto de Mateus, que o rei Herodes se alarmou, e com ele toda Jerusalém. Imagina se uma comitiva de poucas pessoas ia alarmar uma cidade. Então Herodes, tendo convocado os escribas e os sacerdotes, os escribas e sacerdotes, indagou a eles de onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam taxativamente: em Belém da Judeia. Responderam, porque assim está escrito por intermédio do profeta Miqueias. Com isso Herodes chamou secretamente os magos e disse a eles: vê para mim com precisão que dia que de fato aconteceu isso, porque eu quero ir adorar também. Não sei se você sabe, na história, o rei Herodes foi um dos reis mais cabra da peste, mais megalomaníacos, mais terríveis que teve em Jerusalém. Ele matou a mãe, matou os irmãos, matou filhos por causa do poder, mas foi um grande construtor. E ele chamou esses magos, pediu informação e diz: vão a Belém, depois vocês passem por aqui e informem para mim. E vocês vão ver o desfecho dessa história, porque os magos são orientados a não retornarem para Belém. E Herodes tomou uma medida horrível: crianças de 2 anos para baixo em Belém foram mortas
porque ele não queria nenhum concorrente monarca, ele não queria isso. Pois bem, a expressão que tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias, nós estamos falando do Cronos, concordam? Mas quando você vê uma estrela distante que sai de um lugar e trabalha o Cronos, porque são mais de 1000 quilômetros do Iraque, da região da Pérsia, da região da Babilônia, até chegar a Jerusalém, e eles percorrem enfrentando o deserto, as intempéries, o frio, o calor, o sol e a chuva. Só que o fato de chegar aquela estrela parar em Belém é um kairos. Não foram todas as pessoas que tiveram a oportunidade de encontrar esse Messias, mas esses homens tiveram a oportunidade, o momento certo de encontrar Jesus, o Messias. 3 coisas que precisam ser esclarecidas. Quantos magos eram? Se você falou 3, você falou por questão cultural, pela informação que você encontra na mídia, mas o texto bíblico diz alguns magos do Oriente. Talvez você tenha deduzido que seja 3, porque eles levaram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Segunda coisa complicada, alguns deduzem que eles eram reis, mas a Bíblia também não diz que eram reis. Podem ser, mas talvez deduzido isso de Salmo 68, quando diz que os reis lhe trarão presentes. Está em Salmo 68, 29. E a terceira coisa importante de ser esclarecida para você é que os magos do Oriente, você precisa rever os presépios, porque a maioria dos presépios aparece Jesus na manjedoura, José, Maria, os animaizinhos, os pastores e os reis magos. Só que a Bíblia descreve que esses magos não chegaram na estrebaria. Se você quiser conferir, você vai perceber lá em Mateus 2,11, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Os magos, eles não vão na estrebaria. Desfaz esse presépio errado que muitas pessoas têm feito, ensinando de forma inadequada. Eles chegaram na casa e ouro, incenso e mirra representam alguns aspectos de Cristo. O ouro representa a sua realeza, o incenso representa a sua divindade e a mirra representa a humanidade, o Cristo ferido, o servo sofredor. Então o tempo Cronos tem a ver com o tempo que eles saíram lá do Iraque, da Babilônia, da Pérsia e da Mesopotâmia. Mas agora eles entram no momento Kairos, porque na hora certa o menino estava ali, na hora exata, o aspecto de qualidade. A estrela foi a oportunidade que os magos tiveram, e esta estrela comunicou a mensagem: nasceu em algum lugar um rei, siga-me e vocês vão encontrar, vocês vão ter a oportunidade de estar de fronte do menino rei. Dentro da interpretação dos magos, quando uma estrela daquele tipo aparecia, um rei estava nascendo. Fiz uma leitura recente de um livro, chama Os Outros da Bíblia. E esse livro, Os Outros da Bíblia, pega todos os povos existentes e tenta ver na cultura pagã deles a relação com o povo de Deus. Por exemplo, o primeiro povo foi o povo egípcio. E o que tinha dentro do povo e da cultura egípcia que tinha relação com o povo de Israel? Depois ele parte para o povo persa, o povo assírio, o povo babilônico, e ele chega no povo romano. Mas ele faz levantamento, inclusive, de que nessas culturas pagãs, no meio desses povos, existiam algumas evidências da revelação de Deus. Por exemplo, no Código de Hammurabi, que é da Pérsia, consta uma narrativa do dilúvio, uma literatura extra-bíblia. Então, numa cultura pagã, algumas evidências da ação de Deus na história. Muito importante que você saiba disso. E Deus mesmo, dentro desta cultura pagã, tem algumas revelações, e esta é uma delas. Quando eles olham para a estrela, há uma revelação de Deus que um personagem importante da história nasceu. Então,
o Kairos é a oportunidade que não pode ser perdida. Você já viu aquelas noites lindas, que o céu está estrelado e vocês estão contemplando, e de repente, alguém, olha a estrela cadente, você, onde? Piscou? Dançou? O Kairos é isto. O Kairos é a oportunidade que você não pode perder. De repente apareceu e você não percebeu. O Kairos você tem que discernir em Deus qual é esse momento oportuno, qual é a hora exata, qual é a hora certa, qual é o momento azado. Isto é o Kairos. E o que o Kairos me ensina? Que as horas oportunas me levam a sempre confiar em Deus. Porque sair daquele lugar distante para procurar um menino longe, mais de 1000 quilômetros, é uma grande aventura, e jamais faria uma aventura dessa se eu não tivesse convicção e confiança. O Kairos me ensina a confiar nas promessas de Deus. Você quer ver? Temos falado deste lugar que Cristo vai voltar. E esse dia da volta de Cristo é o Kairos, é o momento oportuno do Senhor. Então você precisa confiar nas promessas, você precisa confiar e acreditar nos sinais de Deus, você precisa confiar o que Deus prometeu, Ele vai fazer. Eu estava fazendo a minha leitura devocional esses dias no livro de Gênesis e passei naquele enredo em que Abraão recebe alguns visitantes celestiais, alguns anjos, uma teofania, possivelmente a aparição de Jesus ali, e ele faz uma declaração: daqui a 9 meses eu voltarei e esta sua mulher, que tinha 90 anos, estará grávida. E Abraão ouviu aquela mensagem, mas a Bíblia diz que Sara riu. E nesse momento, esse personagem diz: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Não. Quando é o Kairos de Deus, as coisas vão acontecer. E a confiança com dedicação que estes magos me apresentam me levam a trazer os presentes e a pensar no que eles fizeram. Quando você confia no momento oportuno de Deus, no Kairos de Deus para a sua vida, você se mostra grato. Chega no final do ano: muito obrigado, Senhor. Ontem eu vinha de um casamento lá de Dodápolis, e eu estava com a Neia e a gente pensando, andando na estrada, me reportei há 36 anos atrás, quando estávamos participando da nossa igreja lá em Maracaju, todo final de semana, íamos no sábado, voltávamos no domingo, e eu comentava com ela ontem: olha quantas coisas Deus fez em nós, que oportunidade que Deus nos deu, podemos servir, e estamos esses 36 anos juntos servindo ao Senhor, porque a gente entendeu o tempo que Deus nos deu, a oportunidade naquela época, e Deus delineou o caminho. Isso me leva, quando eu vejo o Kairos, o tempo oportuno de Deus, me leva a adorar, me leva a agradecer, me leva a dedicar. Por isso que eles ofereceram, eles se prostraram e eles ofereceram ouro, incenso e mirra, presentes valiosos no período, na época. Pois bem, e o tempo te acompanha nos ciclos da vida, nas horas oportunas, mas por fim, no decorrer da história. Nós vimos na narrativa da gravidez de Maria, e agora nós vamos entrar na genealogia, conforme essa tela nos apresenta. Temos 2 genealogias de Jesus na Bíblia. Se você é estudioso, pega lá Mateus 2 e você vai encontrar, pega Lucas 3 e você vai ver. Alguns estudiosos dizem o seguinte, que a genealogia que Mateus registrou tem a ver com a ascendência de José, e a genealogia de Lucas tem a ver com a ascendência de Maria. Agora, eu queria mostrar para vocês que a Bíblia descreve assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O texto nos fala de que a Gênese, genealogia é essa palavra, Gênesis, a fonte, o registro da linhagem, da descendência, da existência da vida, a roda da vida, o circuito da vida humana, que tão logo nasce as pessoas começam a percorrer. Tem muitas pessoas que hoje iniciaram o voto de leitura da Bíblia, e é comum nós fazemos isso, e a gente quer estimular você a ter um contrato
mais definido com as Escrituras Sagradas. Mas vai chegar alguns livros da Bíblia que só tem nomes. E fulano gerou Beltrano, e Beltrano gerou Ciclano. E você fala, mas que coisa chata. As genealogias. E você passa batido que você não sabe quem é. E eu conversava com a Ana, ela me fez uma observação interessante. Porque você lê e você não sabe quem é, mas quando Deus deixou aqueles nomes registrados, quando fala Abraão, ele sabe quem foi, quando fala Tamar, ele sabe quem foi, quando ele fala Caleb, ele sabe todo mundo quem foi. Então faz sentido a genealogia, quando você conhece a história do indivíduo. A genealogia nos ensina muito sobre gerações, sobre sucessão genética. Eu brinquei de manhã aqui e depois eu testemunhei à tarde. O Gabriel brincava sempre comigo, pai. Eu sempre mordia a língua quando fazia força. E ele de vez em quando ficava para mim, mordendo língua. Qual foi a minha surpresa de perceber que a Liz, ela tem costume de morder a língua. E hoje, por um acaso, ele estava assistindo ou participando do nosso culto de transmissão. E olha o que aconteceu. Foi fato hoje. Não sei como ele pegou essa fenda. E ele ficava me imitando. E adivinha o que a Liz faz? Um exemplo para você. Bem feito, Gabriel. A genealogia me ensina a origem, me ensina a ascendência, me ensina coisas que aconteceram no passado. Ensina sobre identidade, você tem o seu nome próprio, você tem a sua história, a sua família. Me ensina sobre originalidade, cada um tem o seu momento particular, o seu personal, você é único, exclusivo. Me ensina os vínculos, relacionamentos familiares, e o fruto, como se diz, não cai longe do pé. Me ensina sobre a providência, a provisão do Senhor nessa história longínqua. Pouco sabemos dos nossos bisavós, tataravós, mas se você um dia fizer um mapeamento e olhar para os seus ancestrais, você vai entender melhor você vai entender melhor o seu cônjuge. Faça essa experiência se você tiver oportunidade. Pega o nome dos seus avós, dos seus bisavós, do seu tataravós e pergunta duas coisas para pessoas que os conheceram. Quais eram as coisas boas e as coisas ruins que essas pessoas tiveram? E você vai ficar surpreso. Agora entendi o porquê. A genealogia nos ensina muito, então não passe batido, mas é de se destacar aqui uma coisa surpreendente na genealogia de Jesus. Uma delas: estrangeiros entraram na genealogia de Jesus. Pecadores entraram na genealogia de Jesus. Lucas, ele começa falando da genealogia assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, e vai descortinando toda a genealogia, até que ele chega no versículo 38, lá para trás. Cainã, filho de Enos, filho de Sete, este, filho de Adão, e este, filho de Deus. Olha a mensagem inspirada por Deus no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 3 de Lucas. Na genealogia, o Espírito Santo utiliza Lucas para registrar que ele era, lá no final da história, ou no início da história, filho de Deus. Capítulo 4 do Evangelho de Lucas, nós temos a tentação de Cristo, e você vai encontrar Satanás dizendo assim: se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. O que Satanás vive fazendo é tentar minar a sua identidade em Cristo, a sua identidade em Deus. Lucas acabara de registrar que, na verdade, na íntegra, Jesus era filho de Deus, e agora Satanás quer tirar esta imagem, e é o que ele tem feito com muitas pessoas, para acabar com a sua identidade em Cristo Jesus. O que a genealogia me ensina é sobre o tempo Aion, e aquilo que foi dito por Jesus: eu sou aquele que estou vivo pelos séculos dos séculos. O tempo extenso, longo. E aqui
A lição que eu mais aprendo no Aion é que você é uma partícula muito ínfima quando se pensa em eternidade, quando se pensa séculos dos séculos, quando se pensa gerações e gerações, eternidade a eternidade. Mário Cortella é um filósofo da nossa época, brasileiro, e ele gravou um vídeo uma vez que eu achei muito interessante. A pessoa perguntou assim para ele: você sabe com quem você está falando? Ele disse: você tem um tempo para me ouvir? Ele diz: tenho. Então ele diz: olha, nós vivemos num mundo que é cheio de galáxias, milhões de galáxias. Dentro dessas galáxias tem a Via Láctea, tem milhões de estrelas, de astros, planetas. Dentro desses montes de planetas existe um planetinha chamado Terra. Nesta Terra existem milhões de espécies. Dentro dessas espécies tem espécie humana. E dentro da espécie humana existem 7 bilhões de habitantes nesse mundo. E dentro de 7 bilhões você é um deles. Você é um vice-treco do subtroço. É esta a ideia. Quando você é soberbo, quando você é arrogante e você olha para o Deus eterno, você é menor que uma gota no oceano. E como a Bíblia descreve, você é um vermezinho. Outra expressão usada na Bíblia para verme é gusano. Você é um gusano. Você é um bigato. Diante da eternidade, nada você é. Tanto que o Salmo descreve que é o homem para que dele te lembres. O Aion me leva a ser humilde, a deixar a arrogância, a prepotência, o orgulho, a soberba, a ser mais humano, mais tratável, mais próximo, a revisar os meus relacionamentos e permitir acesso maior às pessoas. Concluindo, o tempo te acompanha, o tempo está aí, o tempo te acompanha em todo o tempo. As narrativas de Mateus sobre o tempo, gestação de Maria, os magos seguindo a estrela, a genealogia de Jesus. O que mais me conforta é saber que o Senhor me acompanha. Hebreus recomenda: exortem-se mutuamente, cada dia, durante o Cronos, que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano e pelo pecado. O tempo que você dedica para servir ao Senhor numa congregação como essa, buscando a Deus, você está sendo exortado, encorajado a viver na fé, para que você não seja seduzido e, conforme esse texto diz, o seu coração seja empedernido, endurecido pelo pecado. A presença do Senhor, a comunhão com o Senhor. Esta frase eu captei essa semana numa das mensagens. Vamos ler juntos? Orar antes, orar depois, orar sempre. Faça desse dia, desta noite, um kairós de Deus para a sua vida, um dia de oportunidade de Deus para a sua vida. Que esta mensagem possa significar para você que o tempo te acompanha, e você tem que viver de forma adequada, tanto no Cronos, como no Kairós, como no Aion. Lembre disso. 9 meses de gestação. Na vida tem muito processo, tem muitas fases. Espera, dê tempo ao tempo. Não perca as oportunidades que Deus der para a sua vida. Observe. De repente a estrela pode aparecer. Esteja ligado. Piscou, dançou. Genealogia me ensina muito. Eu sou o Edicinho, no meio de um monte de personagens na história. Essa canção que você vai ouvir vai declarar para o seu coração que Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de você, no Cronos, no Kairós e no Aion. E Deus para ouvir a sua oração. Após essa canção, eu vou fazer um convite a você, que se o Espírito Santo de alguma forma trouxe um alinhamento para a sua vida, numa dessas áreas do tempo Aion, Cronos ou Kairós, eu queria orar com você juntos depois. Vamos acompanhar essa canção.
tocam em nós. Ele guia nossos passos, nos envolve em seus braços. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Deus para ouvir a nossa oração. As preces com fé enternecem seu coração. Ele ouve os clamores e não nega seus favores. Deus nos ama e nos dá o que é melhor. Deus ouve, Deus responde, é tão doce sua voz. Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós. Ele guia nossos passos, nos envolve em seus braços. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Se coloque em pé, por favor. Essa noite, essa canção é muito legal para a gente terminar a noite. Poder saber que Deus cuida, que Deus ouve, que Deus atende a minha oração. Hoje é uma palavra bem própria para fortalecer sua fé. E você olhando para esse ano que passou, como você aproveitou o seu Cronos? Como você tem gerido o seu tempo? Importante ter a paciência para os processos de Deus acontecer. E se você tem alguma coisa que você gostaria que já tivesse acontecido, Deus nessa noite diz: espere, não force o casulo. E o Kairos? Aquelas coisas especiais que Deus tem preparado, aqueles momentos certos. Peça para Deus não deixar você batido, que você consiga ver os momentos oportunos que Deus dá para você ter aqueles encontros especiais. Eu sou uma partícula muito ínfima, olhando para a eternidade. Muito obrigado. Eu quero convidar você que precisa nessa noite de algum alinhamento e Deus falou ao seu coração. Eu quero convidar você a vir à frente e o quarteto vai cantar novamente essa primeira parte. Mas é o momento de Deus ministrar, lavar a sua alma e você dormir em paz nessa noite. Enquanto ouvimos esta canção novamente, a sua primeira parte, se você quer fazer isto, venha até a frente, nós vamos ter um tempo de oração. Deus ouve, Deus responde, é tão doce sua voz. Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós. Ele guia nossos passos,
teus braços, Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado pela tua visitação na vida deste homem, dessa mulher, que às vezes passou por alguns processos difíceis e não entendeu. E a gente precisa aguardar, dar o tempo certo. Nos ajude a viver o Cronos de forma inteligente, a gastar os nossos dias no lugar e na missão e no propósito certos. Pai, que os teus filhos sejam visitados com oportunidades que eles vão experimentar de coisas boas, de novidades, e que eles estejam com seus olhos abertos. E quando a gente está no caminho da obediência, o Senhor vai descortinar horizontes, e que o Senhor faça isso na vida deste homem, desta mulher, desse adolescente, desse jovem. Obrigado, porque olhando a nossa ascendência, vamos ter muitas pessoas que vieram antes de nós, mas nós vamos chegar lá, filho de Adão e filho de Deus. Que esta identidade jamais seja tirada do coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Que ele possa ter a consciência da sua identidade de filho de Deus. E quando Satanás vier com instruções, com descaso, com dúvidas, com descrédito, nós somos filhos do Deus vivo, filha do Deus vivo. E olhando para toda essa ascendência, nós nos sentimos humildes, pequenos, mas cheios da graça e do amor de Deus, que ouve o mais humilde servo. Que seja assim na vida deste meu irmão e minha irmã. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Você pode retornar para o seu lugar. Que o Senhor lave a sua alma. E essa noite, você possa ter uma noite tranquila, no nome de Jesus. Pode se assentar.